Chegou agora? Rola iniciativa! Fala galera, beleza? Aqui é o Ale Petroni e você está no Cafofo do Necromante. Hoje nós vamos falar sobre o que é uma TPK, como isso pode acontecer e se o mestre pode fazer alguma coisa para estar ajudando isso, para que não ocorra, que não estrague a diversão. Tá? Vamos tentar dar algumas dicas aí, alguma orientação e também atendendo aos pedidos dos nossos fãs que pediram em um comentário nos outros vídeos que a gente contasse a história de como o filme Eclipse Mortal foi parar na nossa mesa de D&D 3.5. Como que a gente conseguiu fazer isso? E ele está ligado ao tema do vídeo, a uma TPK. Então, fique ligado aí que a gente vai contar isso para vocês. Só que antes a gente está precisando da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês se inscrevam no canal e acionem o sininho. Isso aqui ajuda a gente a entregar os vídeos para mais gente. Quanto mais gente tiver inscrito no nosso canal, mais o YouTube entrega para outras pessoas. A nossa intenção aqui é ajudar as mesas de RPG a terem inspirações, com ideias, com sugestões para que o jogo fique cada vez melhor. Então, nós esperamos que vocês nos ajudem se inscrevendo e acionando o sininho para receber as notificações e poder ver o vídeo junto com a gente, tá bom? Curtindo o vídeo, deixa aquele like lá embaixo para a gente saber que vocês estão gostando, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, então agora eu vou te explicar o que é uma TPK, Total Party Kill, né? Que também em inglês significa que o grupo todo morre numa cena ou num combate durante a aventura. Então todos os personagens acabam morrendo durante isso daí. Então por isso que a gente chama aí que a festa acabou, né? Praticamente seria a tradução. Então, para vocês terem uma ideia, como que isso pode ocorrer? Num primeiro momento, pode ocorrer por azar nos dados. Então, os jogadores têm muito azar e o mestre está com muita sorte naquele momento. O que pode ser feito nisso daí? Se o mestre estiver rolando atrás do escudo, de repente ele pode fazer aí o monstro errar 1, 2 ataques aí para ver se dá uma equilibrada, se a maré de sorte muda um pouco aí dos dados e não morre os personagens. Isso tudo em nome da diversão. Muita gente não gosta que isso seja feito, acha que os dados foi rolado, tem que ser aquilo até o final, mas dependendo se a falta de sorte estiver estragando a diversão de todo mundo na mesa, eu acho válido que tenha aí essa alteração aí, 1 erro, 2 erros aí, para ver se a coisa volta a equilibrar de novo a luta e eles possam estar passando. O segundo momento é quando a gente tem um nível de desafio muito alto. Então, de repente, quando o mestre estava fazendo a aventura, ele pôs um nível de desafio muito alto para os jogadores. Se os jogadores não tiverem a opção de fugir, né, se não for possível, ou se não for aquele encontro que é realmente para eles fugirem, pode ocorrer de que todo o grupo venha a morrer porque eles não vão dar conta desse desafio. Muita gente fala aí de alguns mestres que são sádicos, que colocam esses desafios e matam todos os personagens todo o tempo, mas isso é uma discussão para um outro vídeo. Então isso eu estou trazendo aí como uma ajuda para vocês. Como que é possível evitar uma situação dessa? O primeiro é quando o próprio mestre está criando a aventura, ele tentar equilibrar o máximo possível aí os encontros dos jogadores. O segundo meio é, de repente, o mestre acredita que aquele encontro é equilibrado, que é interessante, mas ele durante o jogo descobre que não é. Então, se for possível, uma improvisação nesse momento é legal. De repente uma ajuda de algum NPC que estava na aventura, algo que fique plausível, né? Não uma coisa que você está lá no meio de um lugar que seria impossível eles terem ajuda, de repente aparece uma ajuda do nada, vai ficar bem irreal. Aí infelizmente vai ter que estar começando de novo, criando novos personagens. Mas se for possível ter uma ajuda, chegar um NPC importante ou chegar um grupo, ou mesmo um inimigo daquele inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado, né? Muitas vezes, então, de repente pode você estar salvando aí o seu jogo e mantendo a diversão. E a terceira condição para que isso ocorra são as decisões questionáveis dos jogadores. Ou aquela famosa burrada, para a gente não usar outra palavra aqui, né? Então, quando o jogador decide fazer uma ação e o mestre faz aquela famosa pergunta, mas você tem certeza? E o jogador responde, sim, eu tenho. Então, aí não tem muito o que fazer, tá? Tem que deixar o curso do rio seguir,
fazer com que as consequências ocorram, para que os jogadores saibam que tem os perigos aí de tomar decisões erradas. Então nesse momento é interessante o mestre não interferir mesmo, e aí paciência, o grupo todo vem a morrer e começa-se de novo com outros personagens e tudo mais. Esses são os 3 modos de você ter aí uma TPK. E agora, finalmente, eu vou explicar por que o filme Eclipse Imortal foi parar na nossa mesa. Porque ela começou com uma TPK. Por isso que eu procurei explicar um pouquinho essa sigla para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais da história. O que ocorreu? Num determinado momento, os jogadores estavam jogando, eu estava mestrando para 8 jogadores, um grupo bem grande, é uma coisa que não é muito comum, dá bastante trabalho, mas a gente estava mestrando e o grupo estava fluindo muito bem, apegado aos jogadores, e aí eles estavam lutando heroicamente contra o boss final, estava equilibrada a luta, tudo mais, e num determinado momento, aí, em cerca de 2 rodadas, a coisa desandou de um jeito que acabou morrendo todos os jogadores, e nem tinha como eu trazer uma ajuda assim em tão pouco tempo para que eles pudessem se salvar. Foi uma coisa bem desastrosa na mesa, foi um momento que os dados fizeram tudo que podia de errado para eles e tudo que podia de certo para mim. Como eu estava mestrando no caso sem jogar os dados atrás do escudo, não tinha nem como eu fazer alguma alteração ou segurar alguma coisa ali naquele momento. Então veio o grupo todo a falecer e ficou assim um clima chato, porque os jogadores estavam bem entrosados, estavam gostando dos personagens deles, eu estava gostando de mestrar, eu também fiquei chateado, e aí me veio uma ideia de fazer uma aventura para que eles voltassem à vida. Aí foi marcado um outro dia, outro jogo, tudo mais, não foi no mesmo dia que ocorreu esse final, aí eu criei uma nova aventura. E como que aconteceu isso? Eles despertaram numa região sombria, tá? Numa dimensão sombria, melhor dizendo, parecido assim com o mundo invertido do Stranger Things, tá? É uma boa base para vocês terem uma ideia aí de como que era o cenário, e tinha um guia misterioso que aparecia para eles, falando que eles estavam numa dimensão entre a vida e a morte, e que eles tinham uma chance de conseguir voltar à vida por conta própria. Então, no primeiro momento, foi feita que eles tinham que abrir um portal onde eles precisavam conseguir determinados itens. Então, para eu conseguir fazer uma certa pressão, eu coloquei que eles tinham um tempo para conseguir começar isso, que fazer o ritual para abrir o portal, que após isso os personagens deles iriam falecer de vez passando para o mundo da morte, e com isso eles perderiam. Então, quando eu coloquei os itens, eles se dividiram em duplas. Essa já era a intenção de colocar um tempo restrito, eles perceberam que eles teriam que se dividir em duplas. Coloquei alguns enigmas, apenas um combate que poderia ser evitado dependendo do roleplay de cada dupla, né? Só que para tornar isso mais interessante, eu coloquei as duplas em cômodos diferentes da casa. Então, um não sabia o que estava acontecendo. Naquela época não tinha celular, não tinha essa troca de mensagem, faz só um pouquinho de tempo, tá? Não existia celular ainda, né? Então eu coloquei eles em cada um e eles não sabiam se a outra dupla estava conseguindo resolver ou não a quest deles. Lógico, isso tomou um tempo, né? Teve que ter uma cooperação muito grande por parte dos jogadores, né? Porque eu mestrava para cada dupla. Cada partida ali durou por volta de 40 minutos, foi em torno disso que teve. Então eu tinha, no caso, 4 duplas, então você imagina que foi praticamente um período de um jogo. Só que naquela época a gente tinha muito tempo livre, então a gente podia jogar já no dia seguinte, né, molecada, ou mesmo no mesmo dia a gente acabava jogando por várias horas seguidas. Eu não lembro se trocou os dias ou coisa assim, mas eu lembro que daí a parte seguinte da aventura que a gente realizou era que eles tinham que ir para uma determinada caverna, que ali era o local de saída, mas que eles teriam que fazer o ritual, e a hora que eles fizeram esse ritual, abriram-se portas para eles, pois agora era em 2 fases o desafio para voltar. A primeira fase do desafio era individual e a segunda fase em grupo. Então foi aberta uma porta com o nome de cada um dos personagens. Só que tinha um detalhe: se qualquer um deles viesse a morrer durante a aventura,
o personagem não teria como voltar mais à vida por nenhuma magia ou nenhuma interferência divina. Era fim de jogo mesmo para aquele personagem. Então, dividido ali, cada um entrou na sua porta. Na verdade, esse eu lembro que foi marcado um dia a mais para jogar. E cada um entrando na sua porta, eu marquei horários diferentes para cada jogador chegar e eu mestrar a aventura para aquele jogador. Com um detalhe, quando terminava a aventura, esse jogador, se ele tinha passado, ele ia lá para a cozinha, ficava comendo um lanchinho, e caso ele não passasse, ele ia para uma outra sala, ou seja, os jogadores não tinham contato, eles não se viam, então ficava uma tensão para saber quem ia passar e quem não ia. E eles não sabiam nada do que estava ocorrendo para um ou para outro jogador. Então ficou aquela expectativa. Deu bastante trabalho, foi bem difícil, principalmente por se tratar de 8 jogadores. Mas se um dia vocês tiverem vontade, eu recomendo. Mas organize direitinho, que essa parte de não ter informação criou um clima muito legal dentro da mesa. O que eu lembro bem, as 2 aventuras individuais que eu lembro bem, que eu gostaria de citar aqui, foi a aventura do mago, que foi muito interessante, porque o mago despertou em uma vila sem nenhuma magia e sem nenhum equipamento. Aquele famosa situação que o mago não quer passar de jeito nenhum, sem nenhum companheiro, sem nenhuma magia e sem nenhum equipamento, né? E ele estava sendo perseguido por 5 orcs, um pouco mais fortes que os orcs tradicionais, né? Eles eram, como o mago já era um nível um pouquinho mais alto, eu dificultei um pouquinho os monstros, tá? Só que qual que era o ponto que ele tinha que usar? A inteligência, né? É o que o mago mais tem. E ele usou. A partir do momento que ele entrava em algum aposento ou em algum edifício daquela vila, ele encontrava um item que poderia ajudar ele e uma magia vinha à mente dele, uma magia à minha escolha. Muitas até que às vezes ele não usava, para que ele pudesse ter aí um jogo de cintura, ver como que ele ia usar as principais magias, e a intenção era que ele sobrevivesse a isso e conseguisse atrasar os orcs. E ele conseguiu cumprir a missão dele, e quando cumpriu a missão, a porta de saída apareceu para ele e ele conseguiu sair. Então foi uma ideia interessante, o mago jogou bastante aí com a inteligência e ele cumpriu a missão dele. Bom, e a segunda história que me chamou bastante atenção, que eu lembro muito claro até hoje, foi a do xamã do nosso grupo, tá? Ele entrou no desafio dele, estava indo muito bem, estava cumprindo a missão, ele estava prestes a terminar a missão dele, mas num determinado momento ele falhou num teste e o inimigo dele passou e acabou matando ele no final da quest dele. E com isso, eu já mestrei a segunda parte em grupo, já na sequência. Eu trouxe todos para a sala de novo, né? E narrei a parte para os jogadores, para os outros 7 que sobreviveram, que eles viram a porta do xamã sumindo, virando uma parede sem que ele saísse, né? Criando já um clima aí de que realmente o perigo estava ali no ar e que tinha chance de acontecer, tá? Então não tinha nenhuma chance de ter uma ajuda para ele. Realmente o personagem dele morreu de uma vez por todas, tá? Esse jogador gostou bastante da aventura, apesar do personagem dele ter falecido, que ele lembrava até um tempo atrás, ele veio falar dessa história de novo comigo, então foi uma coisa que marcou bastante aí por ter. E aí a gente chega finalmente à parte do filme Eclipse Mortal, aleluia, né? Pô, estamos aqui falando um tempão e não tinha falado ainda dessa parte do filme, né? Então, o que ocorre? Qual foi a aventura em grupo? Eu peguei como base o filme Eclipse Mortal. Na época tinha saído uma matéria na Dragão Brasil, onde eles tinham feito as fichas daqueles monstros do filme, tá? E aí eu peguei a ideia básica do filme para transformar ele numa aventura agora em grupo. Então daí eu descrevi um terreno árido, um terreno bem desértico, onde eles estavam, com alguns buracos que eles podiam ver no chão, até que um dos personagens resolveu entrar no buraco para ver o que estava. Eles viram que era um cenário bem extraterrestre, por falar assim, pois tinha 2 sóis no céu, né? Parece que nunca ficava noite no local. E aí um deles resolveu investigar esses buracos e acabou descobrindo que ele foi atacado por um dos monstros ali que estava dentro do buraco, e ele descobriu que tinha esses monstros ali, mas que eles não saíam. Então, até então eles estavam tranquilos. Eles seguiram andando mais um pouco até que encontraram uma construção.
Quando eles chegaram ali na construção, eles descobriram que se tratava de uma casa, né, com uma parte de depósito e aonde tinha uma torre junto dessa construção, né, ela ficava anexa, né, não era separada, e dentro dessa torre eles perceberam que era um observatório, né. Eles foram descobrindo, tinha lá um telescópio, tinha uma maquete que parecia ser da parte espacial, bem parecido com a parte lá do filme, se vocês olharem. E aí eles foram descobrindo informações conforme eles foram investigando, né? Eles encontraram um diário de quem morava ali, de quem estava naquela parte, né? Não explicando muito como tinha chegado, mas o que tinha mais ocorrido, né? Uma parte dele estava destruída. E aí eles foram descobrindo que num determinado momento que aquele local tinha 3 sóis e que nunca ficava de noite. Não sei se isso é possível na física, tá? Eu só peguei como base o filme. Acredito que não seja possível existir isso, mas eu não estou aqui para falar de física, eu estou aqui para falar de RPG. Então aí o que eles descobriram? Que num determinado momento ocorria um eclipse e que aqueles seres que viviam no subsolo saíam porque eles não podiam viver à luz do sol. Então era um momento mais perigoso. Então eles descobriram que o eclipse normalmente durava por volta de 12 horas. Então eles foram descobrindo, e aí o mago do grupo, mexendo naquela maquete que eu falei, descobriu que aquilo lá se tratava de uma contagem de tempo, e que conforme ele ia contando o tempo e pegando conforme fossem os dias, os planetas e os sóis iam se movendo ali naquela maquete, até que eles descobriram que estava prestes a ter um eclipse naquele dia. Que coincidência, né? É lógico, faz parte, né? Daí eu coloquei que era esse momento, que eles teriam que sobreviver aquelas 12 horas. Esse era o ponto alto. E aí começaram a procurar, reforçar, a criar armadilhas. Deixei eles à vontade para criar isso. Eles descobriram que faltavam 3 horas para esse eclipse e eles tiveram 3 horas para se prepararem. Acharam alguns itens que tinha ali, né, que eu coloquei para poder ajudar eles. Eles estavam todos curados, com todas as magias, com força total, para se sustentar durante 12 horas. Eles tinham que sobreviver. Então o que eles fizeram? Criaram algumas armadilhas em volta do local, reforçaram janelas, portas, tudo que eles puderam fazer, eles fizeram para ganhar tempo. Tá? E aí foi seguindo. Durante essas 12 horas o ataque foi praticamente o tempo todo. Eles conseguiram passar um bom tempo escondidos sem que os monstros soubessem, então isso eles ganharam algumas horas, né? E aí quando estava bem já no finalzinho do tempo do eclipse, eles já estavam no combate aberto, nas últimas forças mesmo deles, gastando os últimos recursos, mas realmente houve um trabalho em equipe e eles conseguiram sobreviver, os 7, tá? E os 7 acabaram voltando à vida, né? Apenas um jogador teve que fazer um novo personagem. Então foi uma ideia que eu trouxe aí para poder não perder os personagens através de uma TPK, tá? É muito duro isso quando acontece, os jogadores muitas vezes ficam chateados, e como eu sabia que dava para fazer isso, veio essa ideia, eu resolvi tentar, tá? Aconselho vocês a um dia tentarem fazer uma aventura dessa, mas já vou dizer, dá bastante trabalho, é bastante demorado, então combine direito com os jogadores como isso vai ocorrer. Foi muito trabalhoso, tá? Para quem quiser fazer, já saiba disso, para você não ter perigo de falar, pô, chegou lá, me deu um trabalho, não deu certo. Foi um planejamento que eu fiz com bastante antecedência dessa aventura. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente trouxe para vocês. É para inspirar a mesa de vocês, terem ideias diferentes. De repente você pode fazer isso. Eu acredito que hoje com 4 jogadores na mesa seria mais fácil para fazer essas quests individuais, tá? Então só lembrando, a gente precisa muito da força de vocês, precisa daquele inscrito aqui embaixo, aciona o sininho. A gente está trazendo cada vez conteúdo com maior qualidade. Estão procurando ajudar os mestres a serem mestres cada vez melhores, usando da nossa experiência. Só isso que a gente quer trazer para vocês, beleza? Então, não esquece, se inscreve, aciona o sininho e se quiser, deixa nos comentários algum tema que você quer que fale, algum tema que você tem dúvida, alguma coisa que você não sabe direito, que você não entendeu.
que você gostaria de uma explicação melhor, põe aqui embaixo que a gente traz para você. A gente está aqui para atender o nosso público, beleza? Então, até a próxima e que rolem os dados, galera!